Oi, crianças! Estamos na lição 11 e o tema da nossa aula de hoje é 12 homens e uma missão. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, mesmo que de longe. E eu te peço que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua mensagem, o que o Senhor quer falar conosco, Deus. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz. E eu te peço agora por cada criança que está passando por alguma dificuldade, ó Deus, abençoe aquelas que estão doentes, com alguém da sua família doente, ó Deus, que o Senhor ajude, que o Senhor cure, que o Senhor levante, tire as dores, ó Pai. Eu te peço também por aquelas famílias que estão com dificuldade financeira, ó Deus, que perderam seus empregos, ó Pai. Te peço que o Senhor venha estar suprindo todas as necessidades, que não falte nada para cada uma dessas crianças, ó Deus. Se tem alguns pais que estão brigando, ó Pai, que estão querendo se divorciar, eu te peço em nome de Jesus que traga reconciliação. Vem com o teu amor, com a tua paz, com o teu poder, entrar na casa de cada um desses alunos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo de hoje está no livro de Mateus 16, versículo 24, que diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que quer dizer esse versículo? Se alguém quer vir após mim, o que é vir após mim? Vir após mim é a pessoa que vem depois de mim. Então, se eu estou andando, a pessoa que vem logo atrás de mim, andando atrás de mim, é a pessoa que vem após mim, ou seja, a pessoa que está me seguindo. Quem foi que falou esse versículo? Jesus. Então, Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, quer andar comigo, o que ela precisa fazer? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas, professora, o que é se negar? E o que é tomar a sua cruz? Eu não tenho uma cruz em casa. Muita gente confunde essa cruz, né? Fala assim, ai, isso aqui é minha cruz. Ou às vezes tem dificuldade na matéria de matemática e aí você fala, ai, matemática é a minha cruz, é muito difícil. Será que é isso que o versículo quer dizer? Que tomar a cruz são as coisas difíceis que a gente vive? Eu acho que não. Quando o versículo fala negue-se a si mesmo, significa anular as nossas vontades que vão contra a vontade de Deus. Então, se você tem uma vontade, um desejo de algo que você sabe que é pecado e que não agrada a Deus, você não vai querer aquelas coisas. Você vai negar, você fala, eu não vou fazer isso. Às vezes você não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, você só tem vontade de ficar jogando videogame, assistindo um filme no Netflix, e as horas passam, o dia passa e você não teve o seu momento de oração, o seu momento de leitura bíblica. Como seria negar a si mesmo? Seria você pensar assim, eu estou com muita vontade de passar a tarde toda jogando videogame, mas eu não vou fazer isso. Eu vou negar essa minha vontade, vou tirar uns minutos e vou orar e falar com Deus. Depois eu jogo videogame. Às vezes você está na escola e você tem um lanche muito gostoso que você ama. Sua mãe colocou o biscoito de chocolate preferido seu. Mas você sabe que tem um outro colega seu que não trouxe lanche. Ele não tem comida em casa, ele tá com fome. E aí você pensa, eu vou comer o meu biscoito escondido, porque é o meu biscoito favorito. Você tem muita vontade de comer aquele biscoito sozinho, mas você sabe que não agrada a Deus o egoísmo e que o correto seria você dividir o seu lanche. Então você vai negar essa vontade que você tem de comer sozinho, vai lá e por amor a Deus e por amor ao seu colega, vai dividir o seu biscoito favorito. Esses são alguns exemplos bem simples
negar a si mesmo. O que significa tomar a cruz? Eu não tenho uma cruz. Quando Jesus ensinava as pessoas, ele gostava de dar exemplos de coisas que as pessoas estavam acostumadas, de coisas do dia a dia. Jesus usava algo que as pessoas conheciam para explicar algo de Deus que elas não conheciam. Então Jesus, esse exemplo, tome a sua cruz. Nós pensamos em cruz e lembramos de Cristo, né? Que Cristo morreu na cruz. Naquela época, os malfeitores, eles eram sentenciados à morte, eles eram julgados e condenados para morrer na cruz. Por isso que, imaginando Jesus, foi ainda mais humilhante, porque a morte de cruz era uma morte só para criminosos, pessoas muito más. E Jesus, sem ter feito nada, se humilhou àquele tipo de morte tão cruel. Então, o que Jesus queria dizer com tome a sua cruz? A cruz, então, naquela época, era um sinônimo de morte, né? Se a pessoa tinha uma cruz nas costas, significava que ela ia morrer. O que Jesus está querendo dizer? Que se nós queremos seguir a Ele, nós devemos morrer para nós mesmos. Se nós queremos viver para Jesus, nós temos que morrer para os nossos pecados. Os nossos desejos são para coisas aqui da terra. Então, muitas vezes, os homens desejam fama, desejam dinheiro, poder, dessa vida passageira que é tão rápida, porque essa não é a vida mais importante. Nós temos que ter sempre em mente que o mais importante é a vida eterna, é a vida no céu, que vai ser a vida para sempre. Essa vida fica bem pequenininha perto da vida que nós vamos ter no céu. Então vamos para a história de hoje. Se você quiser acompanhar, parte da nossa lição de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 4 ao 11. E qual que é o tema da nossa lição hoje? 12 homens e uma missão. Quem eram esses homens e qual é a missão? Bom, vocês sabem das aulas anteriores que nós aprendemos sobre João Batista, sobre o batismo de Jesus. E dentre as pessoas que ouviam as pregações de João Batista, estavam dois irmãos que se chamavam André e Simão Pedro. E André e Pedro, eles ouviram a pregação de João Batista. E João Batista pregava sobre Cristo e falava que Cristo era o Messias. E então André creu e contou ao seu irmão Simão Pedro que também cria que Jesus Cristo era o Messias prometido na Bíblia, no Antigo Testamento. Sabe qual era a profissão deles? Eles eram pescadores. E eles trabalhavam no Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. Porque o Mar da Galileia não era um mar, era um lago, mas ele era muito grande. E tinha águas frescas e por isso tinha muito peixe. Era um lugar muito bom para pescar. E Simão Pedro e André, eles eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca. E eles eram sócios de outros dois irmãos, Tiago e João. E Tiago e João, então, também eram pescadores. Eles tinham as suas redes de pesca e eles trabalhavam ali, todos juntos no Mar da Galileia. João e Tiago, eles eram filhos de Zebedeu, trabalhavam todos juntos. Pedro, Tiago, João, num barquinho, André, Zebedeu, pai de Tiago, João, e também todos os seus empregados. Muitas pessoas, então, pescavam lá no Mar da Galileia. E teve uma noite que eles jogavam a rede e não pegava nada. Eles jogavam a rede de novo e não pegava nada, nem um peixe. Olha, o mar não estava para peixe aquele dia. E eles já estavam cansados, já tinha amanhecido. E então eles falaram, olha, vamos lavar aqui nossas redes. Então Tiago e João estavam lá,
limpando as redes para guardar elas, né? E você sabe quem passou por ali aquela manhã? Jesus. Jesus estava passando por ali. Mas Jesus, ele era seguido por uma grande multidão. Todo mundo queria chegar perto de Jesus, porque aqueles que estavam doentes e encostavam em Jesus, só de encostar, Jesus é tão poderoso que elas eram curadas. Então todo mundo queria encostar em Jesus. Às vezes vem uma banda muito famosa de outro país, aí vem aqui pro Brasil e as pessoas ficam acampadas em volta do hotel. Você já viu isso? E as pessoas começam a gritar e todo mundo quer encostar naquela pessoa famosa. Jesus era assim, todo mundo queria ficar perto dele. A Bíblia conta que vinham pessoas de todas as partes. Vinham pessoas da Judéia, da Pérea, da Fenícia, de todos os lados. Vinham pessoas de longe para ver Jesus, porque elas queriam aprender da palavra de Deus. Elas queriam ser curadas das suas doenças. Algumas estavam endemoniadas, precisavam ser libertas dos demônios. Jesus não conseguia nem pregar, porque era aquela muvuca, aquela bagunça. Jesus já estava cansado. E então Jesus estava passando ali, viu o barco de Pedro e André. E eles já estavam levando o barco para a praia, porque eles não tinham conseguido pescar nada, eles iam embora. Jesus entrou no barco de Pedro e falou para Pedro afastar o seu barco da margem e ir lá para a água. Dali, as pessoas não iam mais espremer a Jesus e ele ia conseguir ensinar o povo. E ele passou lá várias horas pregando, ensinando a multidão. Se você abriu no livro de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler juntos o que foi que aconteceu. Lucas, capítulo 5, do 4 ao 11. Jesus, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então Jesus, depois que ele terminou de ensinar as pessoas, ele falou para Pedro: olha, joga as redes para o outro lado, joga as redes ali para o fundo. Mas Pedro era um pescador muito experiente. E ele falou: mestre, tentamos pescar a noite inteira e não tinha peixe. Mas, como é o Senhor que está mandando, nós vamos obedecer. E então os 4 pescadores e os outros que estavam lá jogaram a rede para o outro lado. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então eles jogaram a rede para o outro lado e quando eles começaram a puxar, a rede estava cheia de peixe. Eles pediram ajuda para os outros pescadores e a rede começava a rasgar de tanto peixe. Olha quanto peixe, olha quanto peixe tinha nessa rede. Eram muitos peixes. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram os 2 barcos com um montão de peixe que o barco começou a querer afundar, de tão pesado que estava. Quando Pedro viu isso, ele ficou muito impressionado e prostrou-se, se ajoelhou aos pés de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo desse milagre que eu fiz. Você não vai ser mais pescador de peixe. Você será pescador de homens. Então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus já tinha 4 discípulos: Simão Pedro, André, Tiago e João.
4 pescadores que seguiam a Jesus por onde Jesus ia. Mas Jesus não parou por aí. Viu Felipe e disse a Felipe: siga-me. E Felipe então passou a seguir Jesus também. Mais um discípulo. E Felipe foi contar sobre Jesus para o seu amigo Bartolomeu. E disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E então Bartolomeu respondeu: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena, simples. Nenhum Messias, grande rei, nasceria em Nazaré. Mas Bartolomeu não entendia das coisas de Deus. Então Felipe falou: vem e vê, vem e conhece com seus próprios olhos. Ele não estava acreditando muito, não. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: Bartolomeu, eu vi você embaixo da figueira antes de Felipe te chamar. E aí Bartolomeu falou: como ele sabe meu nome? Como ele sabe que eu estava embaixo de uma figueira quando Felipe foi conversar comigo? Ele não estava lá. E aí Bartolomeu viu que ele realmente era Deus e falou: Senhor, tu és o mestre. E aí Jesus falou: só porque eu disse que você estava embaixo da figueira, você fala que eu sou o mestre? Você vai ver coisas muito maiores do que essa, maravilhas muito maiores do que essa. Vocês, meus discípulos, vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E então Jesus convidou a Bartolomeu para também ser o seu discípulo. Você percebeu que Felipe falou de Jesus para o seu amigo e o seu amigo se tornou discípulo de Jesus? Nós também devemos falar de Jesus para os nossos amigos. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Se você ver alguém triste, chateado com alguma coisa, você pode falar para aquela pessoa, para aquele seu amigo, sobre o amor de Deus. Pode falar que Deus ouve as nossas orações, que Jesus quer nos ajudar com os nossos problemas e dificuldades. Felipe conheceu a Jesus e isso foi tão maravilhoso para ele que ele não ficou calado. Ele precisava contar para os seus amigos. Então ele contou para Bartolomeu, que também virou um discípulo de Jesus. Deus quer usar a sua vida para falar dele para os seus amigos. E Jesus não parou por aí. Jesus viu um publicano chamado Mateus. Você se lembra que publicano eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano e ele estava lá na coletoria, no lugar onde ele cobrava as pessoas. E esse tipo de pessoa eram pessoas muito odiadas pela população, porque eles eram desonestos, eles roubavam, eles cobravam muito mais do que deveriam cobrar. Mas Jesus amava Mateus. Viu Mateus lá na coletoria e convidou ele para segui-lo. E sabe o que Mateus fez? Largou tudo, saiu de lá na hora e começou a seguir a Jesus. E Jesus foi escolhendo seus discípulos. E ele foi escolhendo mais um discípulo. Ele ia chamando mais e mais gente para o seguir. E Jesus tinha 12 discípulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele ia escolhendo quem ele queria. Não foi baseado no mérito. Esse merece, esse não merece. Para ser meu discípulo, esse é pobre, não. Nem na capacidade de instrução. Olha, aquele lá é uma pessoa muito estudada, muito inteligente. Acho que vou chamar para ser meu discípulo. Não, não era esse o critério que Jesus usava. Jesus escolheu homens pecadores, alguns corruptos, muitos nunca tinham estudado, escolheu alguns que eram irados, rebeldes, revolucionários, pobres, inconstantes. Ele escolheu homens pecadores com todas as suas falhas, para mostrar que é pela graça que nós somos salvos. Não é por merecimento, não é porque você é bonzinho que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque creu em Jesus e decidiu segui-lo. E quando você começa a seguir Jesus, você se transforma.
Olhando com os olhos humanos, esses homens nunca teriam capacidade de serem discípulos de Jesus. Eles nunca teriam capacidade de iniciar a igreja, mas é Deus quem capacita. E você acha que todos eles tinham um coração aberto? Não. Tinha um que estava lá no meio dos outros, mas que não teve o seu coração transformado, que foi Judas Iscariotes. E esse é o discípulo que traiu a Jesus, que entregou ele para os guardas para ser preso e morto em troca de moedas. Você consegue falar de cor os 12 nomes dos discípulos de Cristo? Tem uma musiquinha para ajudar você com isso. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Depois que Judas traiu Jesus, ele foi substituído por Matias. E estes se tornaram os 12 apóstolos de Cristo. Foram eles que começaram a igreja. É como se essas pessoas fossem enviadas em nome de Jesus, representando a Jesus. Por que eram 12? Judas saiu, por que não podia ficar com 11? O povo de Israel tinha 12 tribos, que vinha de 12 patriarcas, que eram os 12 filhos de Jacó. Assim como o povo escolhido de Deus tinha 12 patriarcas, ou seja, 12 pessoas que começaram com aquele povo, o novo povo escolhido de Deus também teria 12 patriarcas. Daria início ao novo povo de Deus que somos nós. Qual era a missão dos 12 apóstolos? A primeira tarefa dos apóstolos era ajudar Jesus com as multidões. Com isso, eles aprendiam com Cristo. A segunda tarefa dos discípulos é registrar o Novo Testamento. Então, a maioria desses registros que nós temos sobre a vida de Jesus foram escritos pelos discípulos ou através do testemunho deles. Mas a missão mesmo dos apóstolos era pregar o Evangelho a todas as nações. A missão deles era iniciar a igreja. Foi através deles que a igreja começou, que as pessoas começaram a se reunir em nome de Jesus. Mas essa era a missão dos 12 apóstolos. Hoje não tem mais apóstolos, mas e nós? Qual é a nossa missão como seguidores de Jesus? Jesus te convida hoje para segui-lo. Ele está dizendo para você: siga-me. O que você vai responder? Bom, mas o que um seguidor de Jesus faz? A primeira coisa é crer nele. Depois que eles creram, eles aceitaram ao convite de Jesus para segui-lo. Depois que eles começaram a seguir Jesus, o que eles fizeram? Eles começaram a aprender. Nós também devemos aprender com Jesus, através da Bíblia, muitas vezes através da boca dos nossos pais, através das aulas de EBD, dos cultos, de pregações. Por último, depois que Jesus subiu e voltou aos céus, os discípulos começaram a pregar. Pregavam por todo lugar que eles iam e falavam do amor de Deus e falavam do sacrifício de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos a missão de falar de Jesus por onde a gente passar. Que Deus te abençoe. Um beijo.